E aí, meu povo, estamos de volta, né? Vamos dando continuidade à parte de termoquímica. Semana passada a gente viu termodinâmica, que é o princípio da termoquímica, ok? Aqueles conceitos iniciais, aquela base que eu passei para vocês, ok? Agora a gente vai dar continuidade com a parte de entalpia, os cálculos de entalpia. Vamos ver dois tipos de cálculo, que é a entalpia de formação e a entalpia de ligação, ok? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Vamos falar, dando continuidade na termoquímica, e hoje vamos falar, dentro que esse conteúdo é um conteúdo de físico-química, vamos falar da entalpia. Primeiramente vamos dar uma lembrada. Reação exotérmica, o que é uma reação exotérmica? É aquela reação que libera calor para o meu meio ambiente. Reação exotérmica, conseguimos ver o calor. O calor está sendo liberado. O calor está após a minha seta. Então, após a seta, o calor lá no produto, calor liberado. Liberação de calor, reação exotérmica. Os gráficos de reação exotérmica, nós temos o reagente em cima, o produto embaixo. Então, a reação iniciou com um certo valor de entalpia e no decorrer da reação ela diminuiu. Houve a queda. Se houve a queda, então perdeu calor, liberou calor para o meio externo. Se liberou calor para o meio externo, a reação é dita como reação exotérmica, ok? Reação exotérmica libera calor para o meio ambiente, libera calor para o meio externo. E se libera calor para o meio externo, o ΔH é negativo. ΔH negativo, perdeu calor, ok? Então, o reagente inicia lá em cima, o produto está lá embaixo. Reagente em cima, produto embaixo, reação exotérmica. ΔH negativo, perdeu calor. O outro caso, nós temos as reações endotérmicas. Reação endotérmica, o calor está antes da seta. A reação está ganhando calor. Se ela está ganhando calor, então ela está absorvendo. Se ela absorve calor, endotérmica. E se ela é endotérmica, o meu ΔH é positivo. Olha aí o gráfico de endotérmica. Gráfico de endotérmica, o reagente está lá embaixo, o produto está lá em cima. Então a reação está acontecendo e em um determinado momento ela ganhou, ela absorveu calor. Absorveu calor, ela cresceu. Ela cresceu e os produtos foram formados. Então, se ganha calor, absorve calor, o ΔH é positivo. ΔH positivo, reação exotérmica, endotérmica, ganhou calor, ok? Exotérmica, liberou. Se liberou, perdeu. Perdeu, ΔH negativo. Endotérmica, ganhou. Se ganhou, o ΔH é positivo. Vamos lá, algumas definições, galera, que a gente tem que ter. Na equação termoquímica, sempre eu tenho que estar identificando a variação de entalpia, então eu tenho que estar falando qual é o valor do meu ΔH. Eu tenho que falar o estado físico das substâncias, estado físico diferente, o valor de energia também é diferente, e sempre eu tenho que estar falando as condições de temperatura. A reação se processa na temperatura de 25 graus Celsius e na temperatura de 1 atm. Ok? Então aí, algumas definições que a equação química tem que estar sempre mostrando para a gente. Vamos lá. A quantidade das equações das espécies químicas ela vai variar, ok? Então, eu sempre tenho que estar atento. Vou já falar isso para vocês com mais detalhe. Como assim, Renato? Na primeira nós temos um hidrogênio, 1 mol de hidrogênio, reagindo com meio mol de oxigênio. Eu tenho 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio, produzindo 1 mol de água. Essa reação libera 286 kJ. Se eu olhar da primeira para a segunda, o que foi que aconteceu? Eu dobrei o valor. Então aqui eu tinha 1, agora eu tenho 2. Aqui eu tinha 0,5, agora eu tenho 1. Aqui eu tinha 1 e aqui eu tenho 2. O que foi que aconteceu com o valor ΔH? O ΔH, ele também foi multiplicado. Multipliquei por 2. Então, na primeira para a segunda, eu multipliquei por 2. O ΔH também multiplicou por 2. O estado alotrópico tem que estar sendo representado também, porque mudando a estrutura, muda também o valor do ΔH. A combustão do carbono grafite
libera menos 393,1 kJ. Já se eu fizer a combustão do carbono diamante, ele vai liberar menos 395. Então sempre, galera, eu tenho que estar mostrando qual é o estado holotrópico, em que estado está essa substância, porque se eu não falar o estado, o valor do ΔH vai ser diferente. Estado físico, como a gente falou, o estado físico tem que estar sendo representado. Por quê? Porque se o estado físico for diferente, a quantidade de energia liberada, ela também é diferente. A primeira eu tenho a água na fase sólida, combustão produzindo água sólida, outro combustão produzindo água líquida e o outro a combustão produzindo água na forma de vapor. Olha aqui o que acontece com o ΔH. O ΔH é completamente diferente, a liberação de energia é completamente diferente, ok? Então, a quantidade é liberada, o gráfico também vai ser diferente, ok? Então, como eu disse a vocês, o estado físico do reagente do produto tem que estar sendo mostrado na equação. Por quê? Porque se eu não mostrar, eu não tenho como definir qual é o valor do meu ΔH, ok? Algumas operações que eu posso fazer, como eu disse para vocês, nós podemos inverter. Essa reação que vocês estão vendo aí, eu tenho nitrogênio produzindo hidrogênio, nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia. Olha o valor do ΔH, menos 22. ΔH negativo, liberou no total 22 quilocalorias, ok? Se eu inverter, como assim, Renato? Se eu inverter, o que era reagente se transforma em produto. O que era produto se transformou em reagente. Então, esse nitrogênio, ele veio para o meu reagente. Ele era produto, agora é reagente. O nitrogênio mais o hidrogênio era reagente, agora ele vai ser produto. O que foi que eu fiz? Eu inverti. Eu troquei. Então, se eu inverti a reação, o reagente, produto, produto, reagente, eu vou inverter o valor do meu ΔH. Se nesse sentido a reação é isotérmica, no sentido contrário, essa reação vai ser endotérmica. O ΔH é positivo, ok? Então, inverti a ordem, o reagente se transformou em produto, o produto se transformou em reagente, eu inverto também o valor do meu ΔH. Na primeira o ΔH era negativo, agora o ΔH é positivo. Tem que estar atento nisso daí. Estado padrão, né? Nós temos algumas substâncias que podem aparecer no estado padrão. Qual é o estado padrão? O estado em que elas se encontram no meio ambiente. Se ela estiver no estado padrão, a gente diz que a entalpia delas é no total zero, ok? Estado padrão, que é a temperatura de 25 graus Celsius com a pressão de 1 atm. Exemplo, o carbono no estado padrão. Carbono no estado padrão é encontrado na forma de carbono grafite. O gás oxigênio, na temperatura de 25 graus Celsius, ele está no estado gasoso. O gás carbônico, que é o gás que a gente libera na respiração, é um gás. Então, na temperatura ambiente, nas condições ambiente, ele está na forma de gás. A água, na temperatura ambiente, a água é encontrada na fase líquida. Então, essas substâncias, a gente diz que a entalpia é zero, ok? Temos outros casos de entalpia zero. Carbono grafite comentamos, oxigênio gasoso, o fósforo se estiver na forma vermelha, o enxofre rômbico, o hidrogênio na forma de gás, nitrogênio também na forma de gás, a prata que é sólida, ok? Aí vamos para entalpia de formação. Entalpia de formação, como é que eu sei, Renato, que é entalpia de formação? A questão te dá. A questão está te dizendo, dados, entalpia de formação. Se a questão não me der, Renato, ela não está me dando todos, é porque está no estado padrão. E se está no estado padrão, o valor da entalpia é igual a zero, ok? Então, bora lá. Eu tenho 3 óxido de magnésio, reagindo com 2 mols de alumínio, produzindo 3 mols de magnésio e também o trióxido de alumínio, ok? A questão está me dando os valores da entalpia de formação. Deu o valor desse, tá aqui, ó, deu o valor desse, que é no total 1000 menos 1670, e ela também deu o valor do MgO, menos 604. Ela quer saber o quê? Qual é o valor do ΔH da reação geral? Então, o que é que eu tenho que fazer?
Quem ela não me deu valor? Não deu valor do alumínio e não deu valor do magnésio. Renato, e agora o que é que eu faço? Se não deu valor, é porque está no estado padrão. E se está no estado padrão, o valor da entalpia deles é igual a zero. Então eu não coloco eles na minha reação. Como é que eu vou fazer o cálculo de ΔH? A gente sempre sabe que é o final menos o inicial. É o produto menos o reagente. Bora fazer. ΔH. Final. Do final do meu produto, eu só tenho os valores Mg, eu não tenho. Se eu não tenho, o valor dele é zero. Tem o valor do Al2O3? Tenho. Quanto é do Al2O3? Menos 1670. Ok? Então, do meu produto, que é o final menos o inicial, o final vai ser uma vez, porque eu só tenho um Al2O3, uma vez menos 1670. Menos do início do meu reagente, quem foi que a questão me deu valor? A questão está me dando valor do MgO, tá aqui, ó, MgO, que é no total menos 604, ok? Então eu tenho 1670 do meu produto menos 3 vezes MgO do meu reagente, que é 604. Então fica uma vez 1670, que é do Al2O3, menos da minha fórmula, que é final menos o inicial, 3 vezes o óxido de magnésio. Qual é o valor do óxido de magnésio? 604, ok? Então, é esses os valores que são dados. Como é que fica? Fica 1670 menos 3 vezes 604 menos 1812, ok? Então, menos com menos a gente sabe que é mais, então eu tenho menos 1670 mais 1812. Renato, por que 1812? Porque é 3 vezes o óxido de magnésio, e o valor do óxido de magnésio é 604, ok? Então, o valor do meu ΔH vai dar no total menos 1670 mais 1812, sinais contrários, subtrai e pega o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? 1812. Então, o valor do meu ΔH dá mais 142 kJ. Então, aí nós utilizamos o quê? Os valores da entalpia de formação. Como é que calcula a entalpia de formação? O final menos o inicial, ok? O ΔH mais 142, ΔH positivo, reaçãozinha, ganhou calor, reação endotérmica, ok? Entalpia de ligação, ok? Aqui a gente tem que ter um pouco de atenção, vamos ter calma, vocês vão resolver exercício sobre isso, a gente vai voltar na próxima aula para corrigir isso daí, ok? Entalpia de ligação é a entalpia na estrutura da minha reação. Então eu tenho aqui, ó, H2. H2 é o hidrogênio ligado ao hidrogênio. Ele absorveu uma determinada energia. Para ele absorver energia, ele absorve energia para quebrar essa ligação. Então ele quebrou. Ele quebrou em hidrogênio mais hidrogênio. Como ele teve que absorver calor para isso acontecer, então a gente diz que a absorção da quebra de uma ligação, então na quebra de uma ligação eu tenho uma reação endotérmica. Então, para quebrar a ligação, ó, quebra de ligação é endotérmica. Se é endotérmica, a gente sabe que o ΔH é positivo, ok? Então, na quebra do hidrogênio, absorveu energia. Se absorveu energia, então quebrou. Se quebrou, a gente está dizendo que é endotérmico. Então, na quebra de ligação é endotérmico e na formação de ligação é exotérmico. É isso que a gente vai ter que ter atenção agora, ok? Para a gente fazer entalpia de ligação, energia de ligação, nós temos que estruturar todas as ligações. Aí vem a necessidade do conteúdo do ano passado, que foi ligações químicas, ok? Mas vamos exercitar um exemplo para vocês verem como é. Tá aí. A questão está me dizendo os valores das ligações. Aí ela quer saber o quê? Qual é o valor do ΔH total. Ok? Então, como é que vai ficar? Eu tenho CH4
mais 2 vezes o O2, produzindo CO2 e água. Vamos estruturar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar toda a estrutura das ligações. Então tá a estrutura. Eu tenho CH4, que é o carbono ligado 4 vezes ao hidrogênio, mais 2O2, que é o 2 vezes o oxigênio ligado com o oxigênio, produzindo CO2, que é o carbono dupla O e carbono dupla O, mais 2 vezes a minha molécula de água. Ok? A questão está me dizendo que os valores das ligações. Então eu tenho uma ligação carbono-hidrogênio que tem o valor 413. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 vezes a ligação carbono-hidrogênio. Mas 2 vezes a ligação oxigênio-oxigênio. Produzindo o quê? Eu tenho uma ligação carbono-oxigênio e eu tenho uma ligação carbono-oxigênio. Então, no CO2, eu tenho 2 vezes C dupla O. E eu tenho 2 vezes a molécula da água. E na molécula da água, o que é que eu tenho? Na molécula da água, eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio. Ok? Então, depois que a gente estrutura toda a minha molécula, e a questão me deu os valores, aqui os valores, mostrando para vocês na questão, a gente coloca os resultados. Como é que fica? Ó, eu tenho carbono e hidrogênio uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu tenho 4 vezes a ligação carbono e hidrogênio. E quanto é a ligação carbono e hidrogênio? 413. Então, eu tenho 4 vezes 413. Mais 2 vezes a ligação O dupla O. E quanto é O dupla O? 494. Então, eu tenho 2 vezes 494. Quanto é que vai dar só do meu reagente? Só do reagente, eu tenho 4 vezes 413, que é no total 1.652, mais 2 vezes 494. 494 quanto é? 988. Então, só do meu reagente, quanto é que eu tenho de entalpia? Só do meu reagente, o valor dá 2640. 2640. A gente agora vai olhar quem? O produto. Do produto eu tenho C dupla O, C dupla O. 2 vezes C dupla O. Quanto é a ligação C dupla O? C dupla O, 804. Então, eu tenho 2 vezes 804. Mas, eu tenho duas, que está mostrando aí para vocês, uma ligação hidrogênio-oxigênio, uma ligação hidrogênio-oxigênio. Essa ligação hidrogênio-oxigênio é 463. Aí eu tenho 2 vezes isso. Então, no total, eu tenho 4 vezes a ligação hidrogênio-oxigênio. E quanto é a ligação hidrogênio-oxigênio? 463. Então, eu tenho 4 vezes 463. Bora para os cálculos. 2 vezes 804, 1608, mais 4 vezes 463, 1852. Então, do meu produto, eu tenho no total 3.460. Reagente, vimos as ligações, que deu 2.640. Produto, vimos as ligações, que deu 3.460. Qual é o valor do ΔH? Como é que a gente vai fazer? Reagente menos o produto, porque a gente viu que nas reações para quebra da ligação tem que absorver, é positivo, e nas ligações que foram formadas eu tenho que liberar, que é negativo. Então eu tenho 2.640 menos 3.460. Então o valor do meu ΔH dá no total menos 820. Ok? Então aqui a gente viu que o ΔH é negativo, reação exotérmica. Ok? Então, galera, entalpia de ligação é isso. Eu vejo os valores da ligação do meu reagente e eu vejo os valores da ligação do meu produto. Aí eu faço o reagente menos o meu produto. Ok? Então, a gente finaliza. Dicasinha linda para vocês, como eu já dei na aula anterior. Lá no Instagramzinho, lá no QStudio, tem um resumozinho de termoquímica. Pega esse resumo,
copie no seu caderno. Seria o mesmo resumo que eu estaria copiando na lousa para vocês, só está na forma digital. Pega esse resumo, copie no seu caderno. Morreu. Resumo top de termoquímica, ok? Lá na plataforma vai ter uma atividade para vocês, uma atividade de termoquímica. Essa atividade vocês vão resolver e na nossa próxima aula a gente vai entrar com a correção. Tranquilo, galera? Beijo para todos vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, manda a mensagem que eu vou estar ajudando vocês, ok? Beijão para vocês, tchauzinho, até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Tchau!